Miguel, a gente está vendo os bloqueios pelo Brasil e a fala muito contundente do Alexandre de Moraes. É, Num primeiro momento, a polícia parecia conivente com os movimentos, e agora, instada, forçada também pelas autoridades, pelo Ministério Público, eles começaram a diluir esses movimentos. Mas existe uma insistência. Hoje aumentou de novo aí o número de cidades com bloqueios. Como é que você está vendo esse movimento? Tem uma internauta aqui que está nos assistindo que mencionou que a esquerda vai ter de sair na rua. E já tem gente falando do dia 15 de novembro, né? Alguns movimentos para demarcar um território, né? Como é que você vê esse episódio aí que a gente está enfrentando? Olha, Conde, a gente começa dizendo o seguinte: isso faz parte, né, de um roteiro que já estava previsto, anunciado há muito tempo. O Bolsonaro pretendia fazer um levante policial, não conseguiu contar com as polícias estaduais, não conseguiu contar com as Forças Armadas, duas oportunidades. Ele reuniu o alto comando do Exército, reuniu os ministros militares e não contou com o apoio deles. E dentro do Planalto, quem tem insistido nesse tema de incentivar a insubordinação é o general Augusto Heleno, né? É bom lembrar que o Augusto Heleno se transformou em uma pessoa pública ao ser exonerado no governo Dilma por ser contra a área indígena, né? A demarcação e a expulsão do agronegócio da área indígena de Raposa Terra do Sol. E desde então tem se dedicado a conspirar contra a democracia, contra o Estado, contra a República, né? E é um dos principais assessores. O outro nome que nos bastidores tem incentivado a subversão, veja só, é o pinochetista Paulo Guedes. A ponto de ontem o Bolsonaro ter dito para ele, deu, né? Já acabou, não adianta ficar insistindo. Eu acho que os conflitos não vão ter longa duração. O grande medo dessa turma do Bolsonaro é que o Alexandre de Moraes, como a gente viu no vídeo, coloque as mesmas pessoas que estão financiando esses protestos, porque a gente vê que tem muito financiamento. Por exemplo, nós vimos várias imagens de chegando e descarregando carga de areia para não deixar passar, né? Nós vimos vídeos de caminhoneiros do Nordeste dizendo, não, aqui todo mundo é PT, mas o patrão mandou, alguém está pagando isso, né? E se o Alexandre de Moraes liga esses pontos com o inquérito das fake news, que lembrando, quem são os empresários que financiam os discursos antidemocráticos, né? Não sobra um. Então, eu acho que tem uma tendência disso diminuir. Vejam, no primeiro momento, a gente tinha muito mais, na segunda e na terça-feira, policiais rodoviários federais do que caminhoneiros de verdade fazendo a ação. O Alexandre de Moraes estabeleceu a multa, colocou, né, inclusive o pedido de prisão em flagrante do diretor da PRF, caso permanecesse. Ontem era feriado, nós tivemos uma mudança. Aí voltou aí os aposentados, né, o pessoal do cabelo tingido, verde e amarelo, oraram para pneus, fizeram marchinha, marcha soldada, etc. Eu não sei se eles têm capacidade de aguentar até o final de semana. Até porque eles se baseiam numa lógica muito curiosa. Tudo é 72 horas. O Bolsonaro pediu 72 horas para permanecer. O Alexandre de Moraes tem 72 horas para fazer tal coisa. Inclusive, ontem corria de que muitos desses boatos de que o Alexandre de Moraes tinha sido preso, de que o Supremo Tribunal Militar tivesse dado 72 horas para ele se pronunciar, etc., tinha sido uma artimanha para manter uma parte dessa base social em locais que estavam chovendo muito, que eles não conseguiam garantir. Então, eu acho que hoje, amanhã deve diminuir muito, talvez aumente alguma coisa no final de semana. Agora, as pessoas, o verdadeiro cidadão de bem, a verdadeira cidadã de bem, segunda-feira tem que trabalhar, né? Então tem que estar com a conta bancária muito bem resolvida para permanecer acampado, fazendo churrasco, trancando rodovia. Acho que não vamos chegar ao ponto, nesse momento, de ir para as ruas. Agora, isso é um sinal de que esse bolsonarismo ele vai continuar existindo, porque ele é funcional para a burguesia, ele é funcional para as elites, que tem esse bando de louco para reforçar um discurso tipo Fernando Holliday estava fazendo hoje nas redes, etc. Que toda vez que o governo Lula queira ir mais à esquerda, você tem esses malucos dispostos, né, baseado em teorias da conspiração, a atuarem para bloquear. Então também vai fazer parte do jogo manter vivo, não se sabe quanto tempo, porque como é que você mantém, como é que o Bolsonaro anima essa tropa sem ter o fórum privilegiado da presidência, falando a quantidade de bobagem que ele falou, na verdade, sem ter o fórum privilegiado de quando ele era deputado, falava uma série de absurdos. Então isso não tem mais, né? Então como é que ele vai manter essa base mobilizada é uma grande incógnita.
Mas é interessante para as elites manter esse grupo movimentado para pressionar o governo.